Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2025. Nós seguimos com nossas conferências referentes à psicologia revolucionária. Nosso tema de hoje, as bases psicológicas de cada um. Observem, por favor, os dois gráficos com atenção. O objetivo principal desta conferência é compreender em qual local nossa atenção está colocada, onde repousam nossas bases psicológicas. A que estamos apegados e presos em nossa existência? Quais são verdadeiramente nossas posses psicológicas e emocionais em relação à existência? Para que possamos compreender os prejuízos do apego, assim como os enredos de nossa personalidade e as armadilhas colocadas pelo egoísmo que atua em nós. Observem, por favor, com atenção, os próximos gráficos. As diversas bases psicológicas egoístas. Em cada pessoa, as bases psicológicas repousam em lugares diferentes. Em alguns é no dinheiro, pessoas que dão atenção exagerada, demasiada ao dinheiro em suas existências, onde apoiam-se psicologicamente. Em outros, no prestígio social, atenção dada pela sociedade. Alguns apoiam-se também na própria aparência, na beleza do corpo, na beleza do rosto, na juventude. Outros em um corpo bonito. Existem aqueles que se apoiam nas crenças. Há pessoas também que se apoiam no intelectualismo, em suas capacidades intelectuais, em sua instrução. Também vamos encontrar aqueles que se apoiam em habilidades artísticas e outros que se apoiam nos resultados de seu trabalho. Estas todas são bases psicológicas egoístas, porque elas se apoiam no ego, no eu mesmo, no mim mesmo. Se apoiam em nossos egoísmos, em nossas vaidades, em nossa cobiça. Estas são bases psicológicas caracterizadas como a areia, a pessoa que edifica a sua casa na areia. Percebemos que são muitas as bases psicológicas onde as diversas pessoas apoiam-se, onde colocam sua atenção e sua segurança emocional. É também onde colocam seu agregado psicológico do orgulho, suas vaidades, onde criam a ilusão de que são melhores do que os demais, muitas vezes sem perceber que
que todos nós precisamos uns dos outros para existir. E sem a coletividade jamais poderíamos sobreviver. O apego a cada uma destas bases psicológicas forma agregados em nós, defeitos psicológicos enraizados nestes apegos. Teremos a ira ligada a alguns, para outros, a tônica será o orgulho. Teremos aqueles envolvidos com a cobiça, para outros será a inveja. Em alguns, a tônica será a luxúria. Para muitos outros, teremos a gula. Existem aqueles que estarão presos à preguiça. Todos esses defeitos psicológicos, eles participam deste apego à existência, deste apego ao egoísmo. Na criação destas bases psicológicas equivocadas, agindo em maior ou menor grau para cada pessoa. Nós falaremos agora do sentimento equivocado da superioridade. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. Observem. As pessoas carregam em seu interior, psicologicamente, o sentimento de superioridade, este conceito do mais. Exemplos: sou mais justo do que os demais, mais inteligente, mais nobre, mais disciplinado, mais bem-sucedido financeiramente, mais bondoso, e etc. Esta é uma base psicológica focada no orgulho e na autoconsideração. Enquanto uma pessoa perceba-se desta forma, sinta-se desta forma, jamais poderá desenvolver-se espiritualmente. Jamais poderá desenvolver valores espirituais amadurecidos. Jamais vai poder crescer e amadurecer para a espiritualidade verdadeira. Porque estará muito rica de si mesmo. Não poderá corrigir-se, pois não perceberá seus próprios pecados e equívocos internos. Uma pessoa que está envolvida nisto, neste sentimento, nesta soberba, nesta vaidade, que está a comparar-se com os outros, que está a competir, a sentir-se mais do que os outros, olhar os outros e comparar-se, está rica de si mesma. Uma pessoa como esta, em meio a esta soberba, em meio a este orgulho, como vai corrigir-se? Uma pessoa dessa poderá perceber os seus próprios erros, a miséria de seus pecados, as injustiças de seus próprios erros, a dor que esta pessoa causou aos demais na sua própria ignorância, os pecados que todos nós cometemos, nas falhas e erros que todos nós possuímos. Como uma pessoa como essa poderá perceber-se verdadeiramente, sentir-se tal como está psicologicamente? Ela está envenenada pela sua própria vaidade, pela sua própria orgulho, pela sua própria cobiça, pelo próprio ego. Esse é o próprio egoísmo. Uma pessoa como esta não vai querer auxiliar aos demais. Jamais irá se sacrificar pelas pessoas verdadeiramente. Jamais poderá amar o seu cônjuge verdadeiramente, porque ela está focada no eu, no egoísmo, no egocentrismo. Está focada em parecer melhor do que os outros, em ganhar títulos, em ganhar prestígio, em parecer melhor do que as demais. Está concorrendo com as outras pessoas. Ela está longe, essa pessoa está longe dos demais.
longe das demais pessoas. Ela não participa da sociedade. Ela vive apenas para o seu próprio egoísmo. Está muito rica. Atenção ao gráfico, por favor. Observem. O melhor é que a pessoa aprenda a perceber seus próprios pecados e se arrependa de seus erros, percebendo sua miséria interior e pedindo a Deus o perdão por seus pecados. Olhar para seus próprios pecados e aprender, porque isso se aprende, aprender a arrepender-se. Através desse sentimento de humildade, podemos nos ajoelhar diante de nossa divindade, nos ajoelhar diante do Espírito Santo que habita em nós, nosso ser, e suplicar pelo verdadeiro crescimento espiritual. Por isto está escrito nos livros sagrados que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De fato, é importante refletir a respeito disso, meditar a respeito disso. Nós queremos entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o estado de consciência desperta, é a iluminação, é a ligação profunda com o nosso ser. Se nós realmente queremos, almejamos este crescimento espiritual, essa maturidade, nós precisamos aprender a nos ajoelhar, precisamos aprender a nos observar, nos transformar, nos arrepender, precisamos aprender a chorar, a pedir o perdão ao nosso ser pela miséria interior, nos tornarmos pobres. Este é o pobre espiritualmente, é aquele que se arrepende, é aquele que se livra do egoísmo, que abandona todas as vaidades e as tolices do mundo, para poder entregar o seu coração ao ser, para entregar as suas lágrimas à sua divindade interior, para poder sinceramente se corrigir. Observem, por favor, os gráficos lado a lado agora. Atenção ao próximo gráfico. Recordação íntima, autoobservação, respiração profunda, morte psicológica. Todo aquele que queira libertar-se do apego a essas bases psicológicas equivocadas necessita morrer psicologicamente, ou seja, eliminar de sua psique a existência destes agregados psicológicos. O esoterismo nos ensina a técnica necessária para isto. Estudaremos agora a técnica da recordação íntima, seguida da autoobservação e morte psicológica. A recordação íntima é a presença do espírito, trazer para nosso interior a recordação profunda da existência de nosso real ser, o Deus interior. Para isso, utilizamos a respiração profunda. Observem. Com o objetivo de acalmar a mente. Este é o primeiro objetivo da respiração profunda. Este processo precisa ser contínuo e ritmado. Através dele, seremos conduzidos naturalmente
ao estado psicológico da autoobservação. Neste momento, dirigimos nossa atenção em perceber nossas reações psicológicas diante das mais diversas situações. Reações de ira, cobiça, inveja, preguiça, luxúria, etc. Respirar profundamente, sentir o fogo do Espírito Santo, o fogo da Mãe Divina dentro do corpo. Expirar profundamente, trazer a recordação da Mãe, nossa Mãe Divina, nossas energias sexuais, nossa vitalidade, a Mãe Natura dentro de nós, acalmando a nossa mente, limpando a mente. A chave para a recordação íntima e para a autoobservação reside na prática contínua e ritmada da respiração profunda, para trazer para dentro de nós a percepção do nosso ser. Nosso real ser, nosso Deus interior está sempre conosco. Porém, nós necessitamos aprender a percebê-lo, a sentir a sua presença. Isto é a recordação íntima. A recordação íntima ocorre quando nós sentimos a presença de nossa Mãe Divina. Quando nós sentimos a presença do nosso ser. Esta presença nós necessitamos aprender a perceber. Esta é a grande diferença que existe entre uma pessoa que está na presença de seu ser e uma pessoa que percebe a presença de seu ser. O ser sempre está conosco. Nossa Mãe Divina, Deus Mãe, sempre está conosco. Porém, o quanto nós percebemos isto? Esta é a pergunta, esta é a questão. O quanto nós conseguimos perceber a presença do nosso ser, Deus dentro de nós. Ao perceber estas reações egoístas, iremos realizar a súplica. A súplica à nossa Mãe Divina, o Deus interior em nós. A súplica é realizada da seguinte forma: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito de meu interior. Mãe Divina, retire este defeito de meu interior e desintegre-o. Qualquer uma destas formas está correto. A súplica é feita sempre com o verbo silencioso, intimamente. Mãe Divina, queime este defeito. Sempre que nós percebermos que existe um defeito psicológico agindo em nossa máquina humana, em nossa mente, em nosso coração, em nossos órgãos sexuais. Repetindo a petição enquanto percebermos que o defeito está agindo. O defeito psicológico ele pode agir através de um pensamento, através de um sentimento, uma emoção ou mesmo uma ação. Ao eliminarmos esses defeitos de nossa psique, iremos gradualmente transferindo nossa atenção em direção ao nosso real ser, ao Deus interior, despertando nossa consciência. Mas por que despertando nossa consciência? Porque o egoísmo, o ego, ele nos adormece, ele nos fascina. Se uma pessoa está fascinada com a sua vaidade, ou com um elogio, por exemplo, ou com um aplauso, essa pessoa não está acordada. A sua consciência não está acordada, ela está dormindo. Está fascinada. Está fascinada com o elemento material, com a cobiça, com a inveja de outra pessoa, com seu próprio orgulho, está fascinado com algo que você realizou materialmente, então está na autoconsideração, então está dormindo. Toda vez que nós estamos fascinados com algo, estamos dormindo, estamos adormecidos.
Para que possamos despertar, é preciso eliminar de nosso interior estes elementos, estes defeitos que nos adormecem. Ao eliminar, gradualmente, nós transferimos a nossa atenção, que estava no defeito, para o nosso ser. Toda vez que nós respiramos profundamente, já estamos transferindo atenção à nossa Mãe Divina. Toda vez que nós pedimos a ela que elimine um defeito que está agindo em nós, nós estamos transferindo a atenção para uma base psicológica superior, para um sentimento, que é o sentimento da seidade. O sentimento da seidade é a presença do ser, é a ligação com o nosso Deus interior. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. A sexualidade superior e o sentimento da seidade. Estudaremos agora a relação que existe entre o sentimento da seidade e a sexualidade superior. Primeiro, vamos compreender o que é a sexualidade superior. Esta em si mesma é a união sexual entre esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. União sexual entre esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. A energia sexual é transmutada durante o coito sexual, com movimentos suaves e através da respiração profunda, trazendo prazer, alegria e paz espiritual ao casal. Então, repetindo, sexualidade superior é a união sexual entre esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. O sêmen não pode e não deve ser expulso do corpo. O sêmen é nossa semente, é nossa energia, é nossa vida, Cristo. A energia sexual ela é transmutada durante o coito sexual, com movimentos suaves e através da respiração profunda, trazendo prazer, alegria e paz espiritual ao casal. Fazer do sexo uma forma de encontrar o nosso ser. A grande maior parte das pessoas no mundo utiliza o sexo apenas para sensações físicas, divertimento, prazer físico. Em verdade, o sexo tem um significado muito mais profundo. O sexo superior, o tantrismo branco, a magia sexual é a ligação com o nosso ser através da força do sexo. Promovendo o sentimento de seidade, a profunda presença de Deus neste ato sexual, visto que é em si o ato da criação, tanto física quanto espiritual. Refletir, amadurecer esse conhecimento dentro de nós. O sexo é o ato da criação. Refletir e meditar para poder sentir durante o ato sexual, durante a sexualidade superior. Sentir o corpo, o esposo sentir o corpo de sua esposa, sentir as energias, sentir o amor, sentir a sua respiração. Trazer este sentimento de seidade, o sentimento do ser, a sua presença para o ato sexual. Para que o ato sexual não fique preso simplesmente às sensações físicas,
para que não se torne banal, apenas um ato carnal. Porque, em verdade, o sexo superior é um ato sagrado, é um ato de criação. O desenvolvimento da prática da sexualidade superior promove a regeneração em todos os aspectos da vida, desde o aspecto físico até o aspecto emocional, psicológico e também espiritual. Aquele que pratica a sexualidade superior transfere a sua base psicológica para o sexo e o amor. Aquelas pessoas que estão com a sua base psicológica egoísta, equivocada, estão com a sua atenção voltada a vaidades, tolices, brigas, desavenças, e passam a praticar a sexualidade superior, vão transferir a sua atenção para esta base psicológica. Vão colocar a base psicológica no sexo, no amor, no ser. Este é o princípio. Corrigir-se desta forma. A sexualidade superior nos corrige, porque ela nos retira desses sentimentos baixos que são promovidos pelo egoísmo, nos coloca em sentimentos superiores, nos coloca em um sentido para a vida. O sentido para a vida, o amor, o sexo superior. E aí nossa base psicológica se fortalece. Neste momento, nós começamos a edificar a nossa casa sobre a pedra, sobre a rocha, a fortalecer nossas bases psicológicas em um sentido superior, a dar um sentido superior e profundo, devocionado ao nosso lar e ao nosso corpo também. Atenção ao gráfico, por favor. O sacrifício pela humanidade e o altruísmo. Estudaremos agora a relação que existe entre o sacrifício pela humanidade e nossas bases psicológicas. As pessoas que têm suas bases psicológicas colocadas em sentimentos e pensamentos egoístas, posses, aparência, prestígio social, são pessoas que jamais poderão praticar o sacrifício pela humanidade. Não há como uma pessoa egoísta praticar o auxílio aos demais, praticar o sacrifício pela humanidade, porque ela está presa em seu próprio egoísmo. O sacrifício pela humanidade exige que a pessoa abandone o egoísmo. Todo aquele que quer ajudar as demais pessoas, tanto materialmente quanto espiritualmente, necessita abandonar toda e qualquer forma de egoísmo. Então, significa que para praticar o sacrifício pela humanidade, para desenvolver este altruísmo, é preciso morrer psicologicamente, eliminar o ego. Ao praticar o sacrifício pela humanidade, nós colocamos em prática o altruísmo da entrega dos ensinamentos espirituais e medicinas xamânicas à humanidade, de forma gratuita e de forma consciente. Para que todos aqueles que buscam o crescimento espiritual possam desenvolver-se com toda a orientação necessária para aprender a meditação, a eliminação dos defeitos psicológicos e aprender a respeito do matrimônio perfeito. Nossa escola de meditação, a Escola Templo Áureo Florescer, entrega a medicina xamânica nesta escola a todos aqueles que venham
Nós fazemos esse trabalho gratuitamente há mais de 10 anos. O trabalho com a Sagrada Ayahuasca, ele exige que a pessoa se dedique, que venha às práticas meditativas para ingerir pequenas doses da Sagrada Ayahuasca e poder aprender a meditar. Esta energia sagrada, esta medicina, protegida por lei, auxilia todos aqueles que queiram aprender a meditar, que queiram aprender a desenvolver o relaxamento corporal, que queiram aprender a aquietar a sua mente e queiram aprender a desenvolver a autoobservação. A pessoa quer aprender a se autoobservar, a medicina auxilia em todas estas técnicas, trazendo força, trazendo energia e orientação dentro de nós. Esta é uma medicina sagrada, entregue por esta escola gratuitamente, assim como todos estes ensinamentos, para que todas as pessoas que venham a esta escola e pratiquem possam ter condições de crescer e de amadurecer espiritualmente. Lembrando, isto sempre é entregue à humanidade com amor, gratuitamente. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. Para concluir nossa conferência, teremos agora a prática. Nesta prática, faremos uma investigação interior a respeito das bases psicológicas onde está colocada nossa atenção. Deitados em nossa cama, iremos realizar a respiração profunda, buscando o relaxamento e concentração. Então, deita-se na cama. Respiração profunda, ritmada, cada pessoa de acordo com o seu fôlego. Fecha seus olhos. Iremos pedir à nossa Mãe Divina que nos mostre todos estes apegos e vaidades que nos prendem à existência, sejam eles quais forem. Então, neste momento, é muito importante ser sincero consigo mesmo. A sinceridade é o caminho para a humildade e para a transformação. Então, deitados em nossa cama, respirando profundamente, nós pedimos à nossa Mãe Divina que coloque diante de nós nossos erros, nossos apegos, nossas vaidades, nossos medos, o que nos prende à existência. E à medida que forem surgindo diante de nós, iremos pedir à nossa Mãe Divina, Mãe Divina, queime este defeito. Desta forma, gradualmente, iremos compreender estas bases psicológicas que nos prendem ao egoísmo. Vamos nos libertar dos apegos, orgulhos e vaidades, para desenvolver em nosso interior, a verdadeira humildade. Lembrando que a prática da morte psicológica também deve ser realizada em nosso diário viver, em todas as situações que surgirem diante de nós, perceber-nos, nos auto-observar, respirar, trazer a recordação. E ao perceber qualquer defeito psicológico agindo em nós, pedir, Mãe Divina, queime este defeito. Fazê-lo continuamente, com respeito e com humildade. Vamos construir nossa casa sobre a rocha para que ela não desabe. Porque aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, teorias, intelectualismo, vaidades, sua casa irá ruir.
Entrego com minha alma e meu coração esta conferência para que todos aqueles que assistam possam receber esta orientação. Entrego ao meu ser. Que todo aplauso seja para o ser, jamais para a personalidade.